licença para levantar. Eu sou Gaudiana dos Santos Silva. Quem não me conhece, eu sou oficial de justiça. Mas por que eu cheguei aqui? Porque, infelizmente, eu fui vítima de violência doméstica em um casamento. E isso me levou a escrever um livro contando a minha história. E desse livro, eu comecei a fazer várias palestras pelo Brasil. E dessas palestras, eu virei digital influencer. E desses vídeos eu viralizei aí com mais de 15 milhões de visualizações. E hoje eu falo diariamente nas minhas redes sociais sobre direito das mulheres. Então lá eu abordo direito de família, direito criminal, tudo, direito previdenciário, tudo que está envolvido com as mulheres. Hoje a minha grande paixão é essa, então eu me achei no direito de família depois de correr dele muito tempo. Mas foi a violência doméstica que eu passei que me trouxe nesse momento que aqui estamos. Então quero começar minha palestra dizendo que independente do que você passe na sua vida ou do que você tenha passado ou esteja passando agora, isso não dita o seu futuro. Quem dita o seu futuro é você. Você pode fazer... Quando a gente consegue transformar as nossas dores, principalmente para ajudar outras pessoas, a gente consegue ter sucesso em qualquer lugar que a gente vá, gente. Então, desejo que vocês, como advogados familiaristas, profissionais de direito, tenham muito sucesso, porque eu sei que cada família que for tocada com o trabalho de vocês vai sair diferente, principalmente por esse evento hoje. Então, muito rapidamente, agradecer pelo convite, doutora Aline Delfiol, doutora Natasha Santiago, mais um ano no Congresso Estadual e é uma honra. Hoje o meu tema é guarda dos filhos em casos de violência doméstica. Funcionando? Só um instantinho, gente. Só pra lá. Obrigada, Vitória. Gente, o que acontece? Quando eu, como oficial de justiça, vou cumprir uma ordem de afastamento do lar, que a mulher foi na delegacia ou no Ministério Público, na Defensoria Pública, ou fez um boletim de ocorrência virtual e solicitou uma medida protetiva de afastamento do lar, o oficial de justiça vai lá cumprir essa medida por determinação judicial. Só que no papel é muito bonito. Quando a gente chega lá, o caos está instaurado naquela residência. Nós temos crianças pequenas vendo a situação, nós temos uma mãe destruída, agredida, silenciada e o agressor que naquele momento está enraivecido e vai ter que sair da residência. Então toda essa situação ali é difícil para o profissional que entra, tanto o oficial de justiça como o advogado que entra nessa situação, dizer: você não vai mais poder ver os seus filhos. E é por isso que a gente chegou nesse tema de hoje. Porque a medida protetiva, ela não limita a visitação do pai expressamente, quando o juiz defere. E essa é uma lacuna das nossas decisões judiciais, mas eu acredito que nós estamos caminhando a passos largos para mudar isso. Por quê? Quando você auxilia uma mulher a solicitar uma medida protetiva como advogado, ela acha que o homem não vai poder falar com ela e nem com os filhos. Está todo mundo protegido. A partir desse momento, ele não pode vir na minha casa, ele não pode mandar mensagem, porque é o que o oficial de justiça comunica. Porém, nós precisamos deixar bem claro para as nossas clientes, porque a gente fala de violência doméstica, então nós falamos de mulheres e mulheres trans, tá, gente? Não cabe a homens, todo mundo aqui já sabe disso. Deixar bem claro para os nossos clientes para as nossas clientes que é necessário que você regulamente a guarda dessa criança o quanto antes, sob pena de você ser indiciada ali na lei de alienação parental, que é uma lei que eu odeio. Acho que a maioria aqui já está nessa discussão também. Por quê? Se a mãe não deixa o pai ver os filhos, é alienação parental. Mas se a mãe permite a entrada do pai na casa, ela pode até morrer. Tem um advogado aqui que eu conheço que teve uma cliente morta quando o pai foi entregar as crianças na volta da visita. O cara surtou e acabou matando em Porto Velho a cliente de uma das minhas amigas advogadas que estão aqui. Então, a única oportunidade que ele teve de contato com a visita regulamentada
ele matou aquela mulher e se matou depois. Esse caso ficou bem famoso em Porto Velho, deixando 2 crianças órfãs. E essa é uma lacuna da lei que nós precisamos preencher. Mas como, Gaudiana? Eu não sou legislador, não sou operador de direito. Como é que eu vou preencher essa lacuna? Com orientação. Se o pai não aciona a justiça para uma ação de regulamentação de visitas, você, como advogado, tem que orientar a sua cliente que assim faça o quanto antes. Porque ela simplesmente não pode dizer, ele não vai vir buscar. E a medida protetiva, de outro lado, protege a mulher dizendo que ele não pode se aproximar da mulher nem manter contato. O que a gente faz? Estabelece uma terceira pessoa, um avô, uma avó, um tio, uma tia, para mediar ali. Vai deixar na casa da avó. Hoje tem os aplicativos também que a gente pode deixar na escola e buscar na escola, então não tem contato. Gente, mas vai ter um momento que esse contato vai ser necessário. Então tem que estar regulado. E é mais um campo de atuação que vocês, como familiaristas, ganham. Por que eu digo isso? Hoje eu vejo muitas mulheres, na minha prática judicial e também nas minhas redes sociais, que não entendem ainda que quando ela aciona a justiça e solicita uma medida protetiva, ela precisa de um advogado. Ela acha que é só pedir na delegacia e está tudo resolvido. E não é. Nós sabemos, profissionais do direito, que é aí que começa a peleja, gente. Porque é aí que ela vai ter que provar, ela vai ter que, na primeira audiência, optar por representar ou não representar aquele homem. Então, a peleja, a luta começa naquele momento. E se ela não estiver bem assessorada por um advogado especialista em direito de família, quem me segue sabe que todos os meus vídeos eu falo, eu sou a maior propagandista de vocês. Contrate um advogado familiarista. Então, se ela não estiver bem assessorada por um profissional preparado, ela vai chegar até a ser acusada de falsas alegações, que hoje está na moda. Hoje está na moda. A mulher que denuncia por violência doméstica, o homem agressor faz o quê? Revitimiza dizendo, eu vou na delegacia prestar um boletim de ocorrência contra você, porque você está fazendo uma falsa acusação. Você vai ter que me pagar uma indenização e também vai responder por crime de denunciação caluniosa. A mulher dá 10 passos para trás. Então, em vez da mulher ser protegida pelo Estado, se ela não está bem acompanhada por um advogado especialista, ela recua. Quando chegar na primeira audiência daqui 2 anos, ela vai dizer, não, doutor, não quero representar ele. Entende? Mas vamos para o nosso tema aqui. Deixa eu pegar. Gente, a guarda dos nossos filhos, ela só é permeada pelo maior princípio, que é do interesse do menor. A gente não vai olhar para o interesse da nossa cliente mãe, do nosso cliente pai. A gente vai olhar para o interesse da criança. Então, o Brasil já fala que o melhor interesse do menor hoje é guarda compartilhada, mas nós temos uma lei que foi editada em 2023. Nós temos uma lei que foi editada em 2023 que fala o seguinte: a guarda compartilhada é a regra, salvo se houver indícios de violência doméstica. Então, hoje, quando a gente inicia um processo de regulamentação de guarda, na primeira audiência o advogado tem que levantar expressamente o fato de que houve violência doméstica naquela situação. Porque a lei nos fala que o prazo é de 5 dias para a prova, para apresentar provas, mas na primeira audiência você tem que avisar o juiz, o Ministério Público tem que avisar o juiz, olha, existe violência doméstica. Aí o juiz vai abrir um prazo de 5 dias para provas que podem ser indícios, então depoimento da mulher, boletim de ocorrência, mensagens, prints de mensagens truncadas, porque o juiz fala a lei, indícios. Porque, gente, o intuito todo da Lei Maria da Penha e da legislação que veio posteriormente é proteger e defender essa mulher. E nós já falamos aqui, né, tão brilhantemente,
que a mãe, muitas vezes, tem a maior parte desse cuidado. Então, imagine, a mãe solo ou a mãe que está se divorciando com uma criança que ela tem que cuidar, ainda tem que tolerar um agressor que talvez vá matá-la. Então, a nossa atuação vem neste momento, de falar, olha, doutor juiz, temos violência doméstica, não é possível. Aqui eu já quero pedir uma intermediação, uma guarda provisória, desde já. Ou então que o senhor suspenda as visitas. Aí nós temos um outro problema, que para finalizar minha fala, que eu só tenho 4 minutos ali, muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, gente, a primeira coisa que ela vai chegar no seu escritório e falar é: eu não quero mais que ele veja os nossos filhos, porque ele é perigoso. E aí você tem que ter 2 olhares, da mãe e da criança novamente. Ele é perigoso para quem? Eu não acredito, Gaudiana Silva, que um pai que é agressor de fato seja um bom genitor. Esse é um posicionamento meu. Mas há pessoas que acham que existe. Porém, nós temos que provar novamente no processo judicial que esse pai tem potencial ofensivo contra aquela criança, ou tem as causas de destituição do poder familiar que estão no Código Civil, tal como embriaguez, uso de drogas, exposição da criança a riscos de vida, aquelas causas que estão lá no Código Civil. Então, nós temos que provar isso. Então, você tem que falar para a sua cliente, olha, não é assim. Primeiro, nós vamos deixar visitar para que você não perca a guarda dessa criança por alienação parental. E aqui a gente vai provar, inclusive, gente, com laudo psicossocial. Vocês, como advogados, têm um núcleo psicossocial dentro do Tribunal de Justiça, onde qualquer lugar do país, que está lá para isso, inclusive. Porque muitas vezes a cliente não vai ter condições de pagar o laudo, mas peça do juiz, está na lei, sabe? Para provar o máximo possível que aquela estrutura familiar está corrompida pela violência e que a criança não pode ficar ali. Porque sempre o nosso foco vai ser na guarda dos filhos em caso de violência, o nosso foco vai ser somente o melhor interesse da criança. Com essa fala eu me despeço. Muito obrigada pela atenção. Doutora Gaudiana, eu queria te parabenizar por transformar a sua dor em força e por inspirar todas nós mulheres que é possível um recomeço, porque o direito de família também é isso, é um recomeçar. Não é porque houve o divórcio, não é porque houve a agressão